Medo de se relacionar, né? Medo de começar algo mais sério com alguém. É um sentimento que algumas pessoas sentem quando elas se imaginam compartilhando esse tipo de intimidade emocional com alguém, né? Com uma outra pessoa. A verdade é que nem todo mundo consegue se entregar, né? Se doar completamente em uma relação a dois, né? Porque são pessoas que estão muitas vezes presas a determinados medos, alguns receios, inseguranças, né? Construídos aí ao longo de uma vida inteira. Então esse medo de se relacionar é algo bastante comum em pessoas que já sofreram, por exemplo, grandes frustrações, né? Grandes decepções, e é justamente sobre esse assunto então que a gente vai conversar, que a gente vai debater um pouquinho hoje. Olá, meu nome é Fernanda Lemos, eu sou psicóloga e hipnoterapeuta e eu ajudo você a ter um relacionamento amoroso saudável e feliz, tá? Hoje então a gente vai conversar, a gente vai discutir um pouquinho sobre esse assunto, né? Sobre esse medo, esse receio que aí algumas pessoas têm, né, de se relacionar, de entrar em um relacionamento amoroso com outras pessoas. Esse é um assunto, gente, muito importante, né, que eu resolvi realmente trazer aqui para vocês, porque vamos parar para pensar, né, dificilmente alguém consegue ter um relacionamento amoroso saudável e feliz, né, se ela tiver medo de se relacionar, não é verdade? Então a gente precisa entender aqui, né, o que faz uma pessoa desenvolver esse tipo de medo, né? Esse tipo de receio, o porquê disso acontecer, né? E como é que a gente pode então resolver essa situação, né? Melhorar isso, tá bom? Então, se a gente parar para analisar, o medo, né, de se relacionar é algo que tem muito a ver com a proteção, né? É uma estratégia aí de defesa que a nossa mente subconsciente, né, que a mente subconsciente de algumas pessoas cria para protegê-las aí do sofrimento, né, de emoções negativas, de emoções desagradáveis, tá? Então o medo de se relacionar, assim como qualquer outro medo, né, tem uma causa, né, e também tem uma solução, ok? Então para todos os seres vivos, incluindo nós seres humanos, o medo é uma estratégia evolutiva, né, que protege a gente de diversos perigos, de diversas ameaças, tá bom? Então, por exemplo, imagina se os nossos ancestrais, né, no meio do mato, lá no meio da floresta, vissem um tigre, né, e ao invés deles correrem com medo, né, ou tentarem atacar de repente o tigre, né, eles se aproximassem, vamos supor que eles se aproximassem ali com curiosidade para ver o tigre mais de perto, certo? O que você acha que ia acontecer no final das contas, né? A gente morreria, ou seja, a nossa espécie nem teria chegado até aqui, né? A gente não estaria, por exemplo, eu e você, a gente não estaria aqui conversando, entende? Então, vamos parar para pensar, né? Milhares e centenas de anos já se passaram, né, para a gente chegar até aqui. Então a nossa sociedade hoje mudou completamente. Hoje a gente sabe o que é um tigre, né? Mas os perigos atualmente são outros, né? Por exemplo, a perda financeira, né? Falar em público, um coração partido, uma demissão, enfim, né? A gente poderia ficar aqui falando um dia inteiro sobre a quantidade de medos que a gente tem, né, nos dias de hoje. Então, para a gente, né, se abrir para uma pessoa, se abrir para uma pessoa machuca, né, se a gente é ensinado desde os primeiros anos de vida a tomar um certo cuidado com outras pessoas, né, a não se entregar por inteiro, né, a não confiar, nada mais justo, né, que ter medo de um relacionamento, entende? Isso tudo é ensinado pra gente, a gente aprende isso ao longo da vida. Então entendam uma coisa, tá? Isso é muito importante. Todo sintoma tem a função de proteger a gente, tá? Nada é por acaso. Então, como assim, Fernanda, né? Como é que funciona isso? Eu vou te dar um exemplo, então, para você entender um pouquinho melhor, tá? Eu vou dar o exemplo da Maria, tá bom? Da Maria, que na verdade foi uma paciente minha, mas eu obviamente alterei aqui o nome dela, tá? Então é um nome fictício, a gente vai chamar ela de Maria. A Maria, ela tinha 35 anos,
tá? E ela sempre quis, no fundo, encontrar uma pessoa, tá? Para compartilhar a vida, né? Ela sempre quis encontrar um companheiro, né? Ter um parceiro de vida, encontrar alguém especial para dividir a vida dela, tá? Ao mesmo tempo, né, que ela queria ter um parceiro de vida, ela percebia que ela não conseguia se entregar nos seus relacionamentos. Então, ela percebia que ao mesmo tempo que ela queria, parecia que alguma coisa, né, travava ela. Então, toda vez que ela iniciava uma relação com uma outra pessoa, né, e ela percebia que essa coisa, que o relacionamento estava ficando mais sério, ela começava a se afastar daquela pessoa, né? Então, isso fazia com que ela se sentisse muito triste, ela ficava muito desanimada, porque ao mesmo tempo que ela queria ter alguém, ela literalmente não conseguia se permitir. E aí foi justamente por esse motivo, né, que a Maria acabou me procurando, né, que ela acabou resolvendo, obviamente, buscar ajuda profissional, né, e aí ela chegou até mim, até a hipnoterapia, né. E a hipnoterapia, para quem não sabe, gente, é uma psicoterapia que utiliza a hipnose, tá, como ferramenta terapêutica, tá bom? Só para vocês entenderem um pouquinho. Então, o foco no nosso tratamento, né, era buscar o que estava por trás desse sintoma, ou seja, o que estava por trás desse medo de se entregar em uma relação romântica, né? Por que ela se sentia assim? Né? Por que ela sempre começava a se relacionar, né? E começava a se afastar depois de um tempo, quando ela sentia que a coisa estava ficando mais séria, né? Sendo que ela queria ter alguém ao lado dela. Então não é uma coisa contraditória, né? Ela quer, mas ao mesmo tempo ela não se permite, é como se alguma coisa bloqueasse ela. Então, a gente fez um processo chamado de regressão à causa, tá? Que é uma técnica da hipnoterapia que a gente usa em muitos casos no consultório, tá? Pra gente entender, né, a causa de um determinado problema, de um determinado sintoma, tá? De uma determinada queixa que a pessoa traz. Então a gente chega até a raiz do problema de fato. Nesse processo, a pessoa então revive mentalmente eventos do passado que tem total ligação com a queixa que ela está apresentando no momento atual, tá bom? E quando eu falo de reviver, né, reviver eventos do passado, eu não estou me referindo só à ideia de lembrar, tá? Eu estou me referindo à ideia de reviver como se a pessoa estivesse ali vivendo de novo aquela situação, né, do passado, só que agora em primeira pessoa, já na vida adulta, ela atualmente revivendo aquela dor do passado. Então você sente no aqui e no agora a emoção que você sentiu em diferentes situações da sua vida, né? Situações que você às vezes era só uma criança, né? Em muitos casos, né? Tem muitos casos, uma maioria que você revive muita coisa da infância, né? Então uma coisa importante aqui, tá, que eu quero que vocês entendam é que a regressão não é terapia, tá? A regressão não é a terapia em si, tá? Vou repetir. Regressão não é terapia. Só regredir mentalmente a eventos do passado e reviver esses momentos aí não resolve o problema, tá bom? O objetivo da regressão é apenas ter acesso a experiências ali do passado associadas a emoções negativas, né? E consequentemente você poder trabalhar em cima desses conteúdos. Isso é que realmente faz a diferença, tá? Isso é que realmente é a terapia, tá bom? Então, gente, é uma terapia muito interessante, tá? Porque ela é bastante emocional. A pessoa tem a oportunidade de entrar em contato direto com as emoções, né? Com as próprias emoções, porque a hipnose possibilita isso, né? Então a gente consegue fazer aí uma mudança a nível emocional. E isso tem um impacto imenso nos resultados da terapia, tá? Então, torna uma coisa muito mais eficaz e muito mais rápida comparada a outros tipos de terapias aí mais convencionais, ok? Então a Maria passou por esse processo, tá? E durante a terapia, ela se viu aos 9 anos de idade numa conversa com a mãe dela, em que ela, a mãe, né, contava para Maria que o pai tinha traído ela. Ou seja, o pai da Maria tinha traído a mãe dela. E nesse momento ela se viu conversando com a mãe e era o momento em que a mãe contava isso para ela.
Quando ela ouviu isso da mãe, né, ela era só uma criança, ela tinha só 9 anos, né, ela não tinha maturidade suficiente para entender toda aquela situação. Então, quando ela, bem pequenininha, viu o sofrimento da mãe por conta ali do pai, né, imediatamente o subconsciente dela registrou essa situação aí como homens machucam mulheres, homens causam sofrimento nas mulheres. E era por isso que a Maria não conseguia se entregar aí nas suas relações, né? Era por isso e por conta de outras situações que reforçaram isso, tá? Então, o seu subconsciente ali tentando protegê-la de algo, né? Que ele aprendeu ser perigoso, ser uma ameaça, travava a Maria quando o assunto era relacionamento, para que ela não sofresse assim como a mãe sofreu. Entende? Então, esse medo exagerado que ela tinha foi um sintoma criado para proteger a Maria de algo que poderia colocar a vida dela em risco. Não se esqueçam que nós somos animais, gente, né? Os nossos instintos permanecem, instinto de sobrevivência, né? Tudo gira em torno aí da nossa sobrevivência, da sobrevivência da espécie, de nos proteger para garantir que a gente se mantenha vivo, ok? Então a principal função do subconsciente é exatamente essa, né? De preservação da espécie. Então ele precisa, através de emoções, garantir que a gente sobreviva. Consegue entender? Então pessoas que têm medo, né? Têm receio de entrar de cabeça em uma relação ali, amorosa, né, a dois, são pessoas que tendem a se fechar, né, e por conta disso elas acabam se afastando cada vez mais das outras pessoas, diminuindo muito a possibilidade de criarem ali laços de amor, né, de afeto, que são coisas muito importantes para a gente ter uma vida saudável e feliz, né? No fundo, todo mundo, ou uma maioria, gostaria de ter alguém do lado, né? Então, elas fogem de ter um relacionamento para elas não sofrerem, mas ao mesmo tempo elas sofrem por elas se sentirem sozinhas, né? Elas sofrem porque elas queriam ter uma relação, né? Elas queriam compartilhar a vida com alguém. Então, isso gera aí uma grande contradição, entende? Interna, que só chega ao fim quando esse medo for devidamente tratado, trabalhado, né? Existem diversos motivos que levam uma pessoa a sentir esse tipo de receio de se relacionar, né? E é muito importante que a gente descubra a verdadeira causa, né, que faz com que a pessoa se sinta assim e fique com esse medo, com esse receio, para que a gente possa resolver isso internamente, né? Fazendo com que a pessoa finalmente se liberte de todo esse medo, de toda essa insegurança e possa ser feliz, possa se relacionar, né? Geralmente os problemas emocionais que nós adultos temos, né, são resultados aí de aprendizados de infância, né? Como a gente viu aí no caso da Maria. Geralmente tem muitas questões na infância, então a gente passa por diversas experiências que muitas vezes fazem a gente aprender a ter medo de sofrer, né? De ser enganado, de ser abandonado, rejeitado. No entanto, ao mesmo tempo, né, em que a gente cria essas barreiras, a gente também está deixando aí de viver novas experiências, né, ao lado de pessoas aí talvez muito especiais, certo? Então a gente tem que entender, né, que as pessoas, gente, são diferentes, né, são criadas de maneiras diferentes. E por conta disso, são pessoas, cada uma, né, possui aí os seus próprios valores, a sua própria personalidade, né, personalidades diferentes. E esse simples fato, às vezes, já é capaz de gerar muitos conflitos, porque quando a gente se relaciona, né, com alguém, a gente precisa estar pronto para lidar, né, com aquela outra pessoa ali, ou seja, para lidar com o que é diferente, porque nós somos pessoas diferentes, né? Então, começar um novo relacionamento significa se aventurar em um território desconhecido, né? Apostar, de repente, em algo que a gente não sabe se a gente vai ter sucesso. É assumir um risco, né? Que muitas pessoas não têm estrutura emocional para lidar. Muita gente não tem essa estrutura emocional. Então, tem gente que acredita que se abrir, né, para alguém que mal conhece, né, que não sabe muito sobre ou quase nada, né, sobre aquela outra pessoa, aumenta aí a sensação de vulnerabilidade,
né? Existe uma falta de controle sobre o que acontece a partir do momento que você deixa essa pessoa, né, entrar na sua vida. Então, algumas pessoas, por conta desses aprendizados do passado, acreditam não serem dignas de amor, acreditam que não têm o direito de se apaixonar, não têm o direito de serem felizes, acreditam que não são boas, né? Acreditam que não são boas o suficiente para despertar o interesse de alguém. São pessoas que enfrentam uma grande luta interna, né? Quando elas se deparam aí com alguém que está realmente disposto ou disposta aí a amá-las verdadeiramente, porque dentro delas é como se elas sentissem que elas não merecem isso. Elas não merecem estar dentro de um relacionamento legal, elas não merecem amor, elas não merecem cuidado. Portanto, elas se fecham para essa possibilidade, né? Ou então elas dão um jeito, sem perceber, de acabar com a relação, né? De destruir isso por causa dessa sensação de não merecimento. E isso, obviamente, gente, é um processo subconsciente, tá? É puramente emocional, não é algo racional. Tá? A pessoa faz isso, às vezes, até sem perceber. Então, em muitos casos, amar intensamente gera um medo muito grande de perder a pessoa que você ama, né? Então, você começa a ter tanto receio que essa felicidade acabe, que para tentar acabar com esse sentimento de pânico, tem muita gente que acaba se afastando aí dos seus parceiros ou das suas parceiras, né? De uma forma subconsciente, chegando inclusive a terminar a relação. Por conta dessa sua incapacidade aí de lidar com medo de perder essa pessoa no futuro. Isso é muito doido no final das contas, né? Porque parece que não faz sentido, né? Mas é assim que acontece, é assim que a nossa mente funciona, tá, gente? Então, nós somos seres guiados pelas nossas emoções. Eu já falei isso aqui em outros vídeos, tá? Você já deve ter ouvido, por exemplo, alguém falando assim, mas eu não sou uma pessoa muito emocional não, Fernanda, eu sou uma pessoa extremamente racional, né? Já ouvi isso de muitas pessoas, né? Isso é muito comum, a pessoa se julgar extremamente racional e muito pouco emocional. Mas a verdade é que todos nós somos seres extremamente emocionais. Nós somos pura emoção. É a nossa essência. Não tem jeito, tá? A gente toma decisões de uma forma consciente, mas essas decisões sempre têm o papel de suprir uma demanda emocional dentro da gente. O problema é que quando essas emoções começam aí a controlar, né, a nossa vida por completo, controlar tudo. Quando a gente tem um medo muito grande dentro da gente que faz com que a gente não consiga ir fazer coisas que a gente gostaria no fundo de fazer. A gente quer fazer aquilo, mas a gente não consegue. Então, quando a gente por exemplo, quando a gente é tão ansioso, né, que a gente não consegue ter uma vida calma, uma vida tranquila, quando a gente é muito inseguro, e a gente não consegue entrar ou manter uma relação amorosa, quando a gente se sente, por exemplo, inferior, né, menos do que as outras pessoas, quando a gente acha que a gente não merece ser amado, respeitado pelas outras pessoas, são nesses momentos que a gente percebe que algo dentro de nós está errado. Então essa dificuldade, né, esse medo de entrar de cabeça em uma relação é um sintoma que tem causa emocional. As pessoas que apresentam esse sintoma acabam adotando aí uma série de comportamentos, como por exemplo, ficar procurando na pessoa todos os defeitos, né? Quando elas conhecem alguém, elas ficam procurando defeitos na pessoa. E caso elas não encontrem defeitos, né, elas investigam ali até encontrar alguma coisa que sirva como desculpa para a sua incapacidade de manter um relacionamento. Então, sabe aquela coisa assim? Mas ela também é carinhosa demais, essa pessoa, né? Chega a ser exagerado, assim também não dá. Pessoa pegajosa, né? Assim eu também não aguento não, desse jeito não dá para manter uma relação. Como é que eu vou manter uma relação desse jeito? Ou seja, ao invés de procurar e apreciar as qualidades ali, né, a pessoa ela fica focada em encontrar alguma coisa de negativo. Deixa eu ver aqui o que tem, né?
para eu justificar o fato de eu não conseguir me relacionar. Um outro tipo de comportamento, né, que é comum dessas pessoas que têm um certo medo, certo receio de entrar em uma relação a dois, é ficar encontrando motivos, né, para discutir, para arrumar problema dentro da relação. Então, quando elas começam um relacionamento, né, e elas percebem que isso está ficando muito sério, elas procuram razões para criticar, para irritar a outra pessoa, até que ela canse, né, e resolva sair da relação, até que ela realmente se canse daquilo, ela fique sugada, cansada e resolva sair. Então, muitas vezes, essas pessoas que apresentam esse sintoma aí, começam a se relacionar com pessoas extremamente diferentes delas, para que essas diferenças aí sirvam como justificativas para elas não irem em frente com a relação. Isso também é muito comum, gente, vocês não imaginam. Então é aquela coisa assim, poxa, eu só gosto de de pessoas que são diferentes de mim. Impressionante, gente. Assim também fica difícil, né, de seguir em frente com uma relação. A pessoa é completamente diferente de mim, isso não tem como dar certo. E realmente não tem. Mas isso é um processo subconsciente. Ou então essas pessoas, por medo, né, elas se isolam, né? E esse, na minha opinião, é o ponto aí mais sério. Porque o medo de se relacionar e de ter um parceiro ou uma parceira, né, acaba se tornando literalmente um isolamento social. Então elas evitam, são pessoas que evitam a todo custo entrar em contato com outras pessoas. Ou então elas ficam se escondendo para elas não conhecerem ninguém. Então todos esses comportamentos, né, todos esses comportamentos são reflexos de problemas emocionais. São essas demandas emocionais que fazem com que essas pessoas apresentem esse tipo de comportamento como forma de proteção. É um processo subconsciente, né? Como eu já falei. A pessoa muitas vezes não percebe que ela está fazendo isso. Por isso é que é tão importante, gente, trabalhar o nosso autoconhecimento. É muito importante a gente prestar atenção em como a gente funciona, entende? O que a gente sente, como é que a gente se comporta, né? Então a gente precisa sempre se analisar e perceber esses padrões, ou seja, a gente tem que ter clareza sobre o nosso problema para a gente poder resolver. A gente precisa ter lucidez. E como é que então a gente pode resolver isso, né, Fernanda? Como é que a gente pode resolver tudo isso? Então a primeira coisa é compreender a sua história de vida. Você precisa entender que você não tem culpa, né, de tudo isso. Você não tem culpa de nada do que você viveu na sua vida, né, ao longo aí da sua vida. Você não tem culpa de ter vivido ter passado por todas essas experiências, né? Você não tem culpa de ser como você é, de sentir medo, né, diante aí da possibilidade de entrar em uma relação, de se relacionar de forma amorosa. Você não tem culpa. Então, compreender o que você viveu vai fazer você reconhecer determinados padrões para que você tome uma atitude, né? Agora, apesar de você não ter culpa, né, por você ser como você é, pelos seus aprendizados aí de vida, você tem responsabilidade por isso. Consegue entender a diferença, né? Você não tem culpa, mas você tem responsabilidade. Então você não tem culpa, mas agora tendo mais maturidade, tendo mais experiência de vida, você tem a possibilidade, a responsabilidade de mudar isso. E só você pode fazer isso. Isso não é definitivamente o seu destino, tá? São apenas aprendizados subconscientes, apenas padrões emocionais que existem aí com a intenção de te proteger e evitar que você sofra de alguma forma, só isso. Não tem a ver com destino, tá? Não se prenda a isso. Então, ao mesmo tempo, são justamente esses padrões que fazem a gente sofrer por outros motivos, né? Porque isso é contraditório, né? Mas é assim que a nossa mente funciona. Ela tenta proteger a gente, mas no fundo ela está acabando com a nossa vida. Certo? Então, sabe essas pessoas, e talvez você até seja assim também, né? Que morrem de medo de falar em público, por exemplo. Algumas pessoas chegam a desenvolver até uma fobia social, né? Que não é só um medinho ali, é uma fobia, é algo que ultrapassa o normal, né? Já vai para um nível mais patológico.
São pessoas que elas acabam prejudicando, por exemplo, a área profissional delas, até a área amorosa também, né? Porque elas não conseguem, por exemplo, se expor, elas não conseguem falar em público, né? Pensando na parte profissional, elas não conseguem fazer uma apresentação, elas não conseguem estar à frente de algum projeto, liderar alguma equipe. Tudo isso é muito difícil para elas. Quando elas ficam de frente para isso, elas começam a ficar extremamente nervosas, suar, começam a tremer, ter taquicardia, começam a ter vontade de fugir dessas situações, né? Literalmente. E por que isso acontece? Porque por algum motivo o subconsciente delas está acionando todas essas emoções ruins ali com o intuito de proteger essas pessoas, de fazer com que elas não entrem em contato com essas experiências. Caso contrário, elas vão sofrer, elas vão se sentir extremamente desconfortáveis, né? Isso pode ameaçar a sobrevivência delas, entende? E quando a gente vai investigar a vida dessas pessoas, o passado delas, o que tem por trás, né, desse medo todo aí de falar em público, de se expor, né, de estar de frente para outras pessoas, muitas vezes essas pessoas sofreram, por exemplo, algum tipo de bullying na infância. Pode ser na escola, pode ser dentro da própria família. Isso é muito comum, muito, vocês nem imaginam. Então, por conta do somatório de diversas experiências desconfortáveis no passado, né, que geraram aí grandes emoções negativas ligadas a bullying, a pessoas rindo delas, né, zombando delas, falando mal, né, excluindo, humilhando, o subconsciente então dessas pessoas aprende que pessoas são uma ameaça, pessoas são perigosas. São crianças que vão crescendo cheias de medos, cheias de inseguranças, né, ligadas a outras pessoas. Então elas se tornam adultos super inseguros, medrosos, ansiosos, que têm dificuldade de se destacar profissionalmente, né, de se relacionar com outras pessoas, porque é como se dentro delas, né, sempre existisse alguma coisa ali que falasse: cuidado, pessoas machucam, hein? Sai daí antes que você sofra, antes que elas façam aquilo que elas sempre fizeram com você, lembra? Humilharam você, riram de você, zombaram de você, entende? Então, ao mesmo tempo que a pessoa quer se destacar profissionalmente, que ela quer se relacionar bem com outras pessoas, algo dentro dela, né, algo dentro delas não deixa que isso aconteça. Que é justamente essa parte emocional, né, essa parte subconsciente que trava isso. Né? E quem normalmente ganha essa disputa? A parte emocional. São as nossas emoções, né? Que acabam governando a nossa vida, né? Então, a verdade, gente, é que só existem, no fundo, né, dois caminhos aqui para seguir. O primeiro, e eu acho ele muito mais complicado e mais sofrido, né? Que é se jogar para as experiências, ou seja, se esforce para se abrir, né, para experimentar, lute um pouco contra esse impulso de querer fugir dos relacionamentos, né, e busque novas experiências, mesmo que algo dentro de você tente te travar. Muitas vezes você vai sofrer durante esse processo, você vai passar por momentos de incerteza, de dor, certo? Isso vai acontecer, mas é uma opção. A segunda, né, alternativa, que também não é fácil e você também vai sofrer momentaneamente, mas faz com que você deixe de sofrer ao longo da vida. Então você vai sofrer momentaneamente, mas depois você não sofre mais. Que é através de uma psicoterapia bem feita, né? No meu caso aqui, mais precisamente da hipnoterapia. Então, quando você opta por fazer terapia, principalmente a hipnoterapia, você tem que saber que vai ser um processo doloroso, tá? Mas é um sofrimento rápido comparado a uma vida toda sofrendo, né? Então você vai sofrer momentaneamente durante o processo de terapia, porque a gente vai precisar cutucar a ferida, né, pra gente poder tratar. Mas depois, né, depois que a gente faz isso, que a gente trabalha em cima disso, que a gente trata isso, você finalmente vai estar livre desse sofrimento para você poder se abrir, né, se abrir para novas experiências, para novas relações e poder ser feliz, porque é isso que você no fundo merece, todos nós merecemos, né?
Então, trate as suas questões emocionais ligadas aí a esse medo, né, de se relacionar. Faça as pazes com o seu passado, para que você possa realmente seguir em frente sem dor, né, sem sofrimento, pronta para ter um relacionamento saudável e feliz. Ok? Combinado? Bom, essa foi a nossa conversa de hoje, esse foi o nosso bate-papo e eu espero que esse nosso papo então tenha te ajudado, né, de alguma forma a ter um relacionamento amoroso saudável e feliz. Eu espero que esse nosso papo tenha te ajudado a chegar mais perto disso. E sempre se lembre, tá? Você merece as melhores coisas da vida, então não aceite menos do que isso, ok? Sempre se escolha. Se você gostou desse vídeo, você pode curtir, pode compartilhar, né, com pessoas que você acha que merecem ouvir, né, essas palavras, que precisam ouvir essas palavras, né, porque é dessa forma que juntos a gente pode aí ajudar mais e mais pessoas, tá? A gente se encontra, a gente se vê então no próximo vídeo, gente. Um beijo!